Olá pessoal, aula de estudos amazônicos, caderno 1, aula 4. Essa aula de hoje, ela tem um impacto muito emocional na gente, né? A gente vai perceber que, olha só, olha o título dela aqui. Ela vai falar sobre o impacto ambiental da tragédia de Brumadinho. Ele será sentido por anos, diz o Fundo Mundial para a Natureza. O que a gente percebe? Até pelas imagens, olha essa imagem. Essa imagem aqui, ela diz muito sobre a situação que ocorreu lá. Quando a gente olha essa imagem, faz uma leitura para além dela, a gente percebe que há um grande impacto na vida das pessoas que dependiam do rio para viver, né? Então, o que a gente vai perceber aqui? Logo no início, bem aqui tem uma fala extremamente interessante. Bem aqui, olha, ele fala aqui, ó, será sentido por anos. Aproximadamente 125 hectares de floresta foram perdidos, o equivalente a mais de 1 milhão de metros quadrados, olha só, ou 125 campos de futebol, para que a gente tenha uma noção da dimensão, uma noção da escala do prejuízo causado na vida das pessoas. Então, essa aula ela é realmente muito sentimental. Ela vai falar muito da vida das pessoas e é isso que é interessante que vocês interpretem nesse texto. É interessante que vocês fiquem atentos, por exemplo, que esse rompimento, a lama chegou em poucas horas nesse rio aqui, ó, Paraopeba, e avançando 1 km por hora. O que acontece? Essa aldeia aqui, Naô, Chorran, de 27 famílias, ela fica a 22 quilômetros do epicentro e ela foi duramente afetada pela poluição das águas. Aí olha o que ele fala aqui, olha só. Começa aqui, ó. Estamos em uma situação muito séria. Olha aqui, olha o grau de emoção que é trazido nessas palavras. Dependíamos do rio e o rio morreu. É realmente nesse sentido, é pensando nessa dor, é pensando em todas as pessoas que foram afetadas, que essa atividade de hoje ela vai se embasar, tá bom? Bem aqui, olha só, um ano após a tragédia, deixa eu arriscar aqui para vocês, um ano após a tragédia da Vale, dor e luta por justiça unem famílias de 259 mortos e 11 desaparecidos. Consegue entender? Assim, é necessário que, fazendo a leitura do texto, você consiga perceber a dimensão dessa tragédia. Foi uma tragédia que afetou gente, que morreram pessoas, que morreram famílias, e essas famílias elas vão sofrer por isso a vida toda, além de afetar o modo de vida delas, né? Aí coloca aqui, ó, no início. Não é possível que este tanto de morte vá ficar em vão. Nossa luta justamente é para não ficar, diz uma irmã da vítima, né? Que deixou filhos gêmeos, por exemplo. A gente percebe isso também por esse momento que a gente está vivendo agora. Pessoas morrem, famílias são mortas, 5, 6 pessoas da família morrendo. Então é uma dor muito grande. A gente sente na pele o que as pessoas de Brumadinho sentiram, né? É realmente importante que a gente consiga perceber, porque esse texto aqui, pessoal, ele vai nos dar este diálogo com o texto aqui. A atividade é essa aqui, ó, dialogando com o texto. Aí ele vai, olha só como é interessante. Faça uma análise sobre a dimensão do impacto ambiental ocorrido em Brumadinho. Então, que dimensão é essa do impacto ambiental? Aí eu quero, aqui ó, a segunda também. Ele fala assim: podemos afirmar que nessas ações de agressão ao meio ambiente, o lucro é mais importante que a vida? Será que o lucro é mais importante que a vida? É isso que é necessário que vocês comentem. As duas últimas, né, que são essas aqui, as atividades são bem rápidas. Avalie o impacto emocional. É por isso que eu falei, é interessante que vocês percebam a alma do texto.
causado nas famílias que perderam entes queridos, que perderam seus parentes, seus pais, seus primos, seus tios, devido à negligência de grandes empreendedores. Por que negligência? Porque havia forma